Criativa Podcast. O Criativa Podcast é um projeto cultural contemplado pela Lei Paulo Gustavo, criado para impulsionar a cultura em Cardoso Moreira. Hoje temos a honra de receber Noronha, artista plástico especializado em arte sacra, responsável pela pintura da paróquia São José, no centro de nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Noronha. Sinta-se à vontade no podcast. Noronha, para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória de vida e sua trajetória artística. Bom dia a todos. Então, a arte na minha vida, desde muito pequeno lá no interior de Minas, sempre foi uma constante que eu não conseguia até entender por ser interior. Então, mas eu sempre fui muito fissurado com desenho, com a própria pintura, com esse tipo de ambiente que traz a arte. Então, assim, eu sou de Pirapitinga, Minas Gerais, e com relação até à arte sacra, sempre fui muito envolvido com igreja, era coroinha lá do Monsenhor Valtenci, que é um amorzinho nosso lá da nossa cidade, hoje já está com 80 e poucos anos, mas uma gracinha, a gente se sente filho sempre, né? E na própria igreja lá da minha cidade, houve um trabalho de pintura lá, uma restauração, que eu, muito pequenininho, como coroinha, acabei presenciando e participando disso, e cada vez despertava mais, né? Como começou sua relação com a arte, especialmente com a arte sacra, no decorrer da vida, quando foi ficando mais velho? Então, quando eu era pequeno, 8 anos, 9 anos, eu tinha um primo, tenho, né? Luceron, também um irmão que eu tenho. Ele muito talentoso, jeitoso com as coisas. E ele é mais velho que eu um pouco. E ele fazia Branca de Neve, Os Sete Anões, para aniversário, e recortava aquilo no isopor e pintava com tinta guache. Eu até então não tinha despertado ainda, mas sempre achava bonito aquilo. Mas o que me incomodava é que a família achava que ele era muito inteligente por causa daquilo. E eu, querendo ser inteligente também, falei, vou começar a fazer esse negócio também. E aí comecei a desenhar, e daí comecei a seguir esse caminho. E daí, quando eu entrei na adolescência, como eu disse, eu era coroinha lá na igreja, começou a restauração da igreja, uma pintura, inclusive, de um artista, um senhorzinho espetacular, seu José de Medeiros. O apelido dele era Zé Pintor. E assim, não só como artista, mas um cara fenomenal, tipo Leonardo da Vinci, assim. Ele montava as formas para fazer as cimalhas, as cornijas, e aquilo ia me seduzindo, aquele andaime, aquela coisa. E no colégio eu já desenhava, naquela fasezinha já de namorico, então eu desenhava as meninas, dava de presente, e ia dando certo aquilo ali. Então, assim, o Seu José foi uma influência marcante na minha vida, porque eu ia à missa tentando adivinhar como que ele fez certas coisas, como que ele fez o vazado, como que aquilo era possível, como que pode uma pessoa naquela altura fazer aquela linha tão certinha. Então, assim, foi a maior influência. Então, meu primo, por despertar, o Seu José, por fazer gostar, né? Tanto que depois desse período, a gente tem uma vida espiritual que acaba conduzindo a gente a certas coisas, né? Interiorzão, não tinha muita cultura, hoje até tem mais lá. Mas, assim, eu sempre gostava de jazz, gostava de pintura, gostava de escultura, sonhava com essas coisas e era cada vez sonho mais lindo, assim, coisas assim, que só pode ser espiritual. Nada de reencarnação, mas, assim, espiritual mesmo, uma coisa minha. E dali, daquele ponto para frente, olhar um andame montado na rua já me seduzia. E aquilo foi. Quando eu entrei no finalzinho da adolescência, que comecei a ter acesso, lembrando que naquela época, 30 anos, né, 40 anos atrás, a gente não tinha internet, os livros não eram tão acessíveis assim, e a gente buscava as coisas. Daí eu conheci Michelangelo Mereci, que é um italiano, assim, apaixonei, e aí ali eu firmei, falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. E tanto que ele é de uma vila de Caravaggio, né, lá na Itália, então o nome dele era Caravaggio, então todo mundo conhecia ele como Caravaggio. Viveu pouco, mas os 40 anos de vida dele, ele produziu demais, assim.
Então, aquele barroco realista, aquele barroco onde você olha para a tela e fala, caramba, esse passarinho vai sair voando. Isso me seduz até hoje. Então, isso aí realmente foi um incentivo, foi um primeiro passo e me norteia até hoje. Hoje eu estou, assim, no que eu faço hoje ainda é a mesma coisa do que quando eu tinha 18 anos e sou feliz por isso. E como surgiu os primeiros convites quando você começou a carreira pintando? Então, quando eu estava lá em Minas e eu olhava aquele teto, porque assim, a gente fala assim numa pinturinha, mas é um negócio fenomenal, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E a minha igreja é maravilhosa, é a Matriz de Santana lá em Pirapitiba, está até hoje lá, a pintura está lá, eu restaurei umas 4 vezes, mas para eu chegar nessa restauração, eu já tinha um contato íntimo com a minha catequista, que era a dona Ana Ferreirinha, que a gente sempre chama ela de tia Ana. Até hoje, tive um prazer esses dias de estar lá e encontrar com ela, e lindinha como sempre. O Monsenhor Voltensi já está aposentado, ainda celebra algumas missas, mas assim, já está menos acelerado, mas está lá ainda, com a mesma santidade que daquela época. Então, ela, uma pessoa, é professora, né? E com know-how bom, assim, uma sacada das coisas, ela percebeu isso e estimulava isso. E todo cartaz do colégio só dava eu. Então, assim, e ela pegava aquilo como um troféu, era muito bacana. Hoje a gente olha com outros olhos. Na época, às vezes eu até falava, meu pai, mais uma coisa para fazer. Mas hoje eu vejo como um grande estimulante. E num dado momento, o seu Zé Pinto era muito velhinho, ela apareceu, começou a cair o gesso do teto da igreja, onde tinha pinturas grandes, assim, murais enormes, a criação do mundo, a Santíssima Trindade, assim, os 4 evangelistas, tudo enorme, aquela escala gigantesca, porque para você olhar lá tem, não sei, 15 metros, não sei, alta beça. Então começou a soltar o gesso da emenda do forro, que o Sr. Zé fez o trabalho, ele engessou tudo para você trabalhar. E já estava para outros lugares, ele estava fazendo até parece que um castelo de um deputado, assim, um trabalho grande. E aí começou a soltar aquele gesso, começou a ficar feia a pintura. Daí aparece o primeiro convite do Monsenhor Voltensi. Sei que muito mais por estímulo do que por necessidade. Então, assim, sou muito grato a eles por isso, pela honra que eu vim adquirindo na vida, pelo amor pelas coisas. E ele me deu o teto. Eu não dormia à noite. Eu tremia dos pés à cabeça, porque eu não sabia se ia dar conta. Mas aí é aquela história, como a gente estava conversando antes. A mente, ela não quer que você levante certos voos. E você precisa realmente ser mais forte que você mesmo para pegar e para acreditar e para encarar. Daí isso eu fiz. E graças a Deus comecei a fazer e ali aprendi muito, porque uma coisa é você olhar uma arte de longe, outra coisa é você entrar dentro dela. Você vê as camadas, você vê como... Aí ali, aquela história de eu ficar ali na missa, querendo entender como foi feito aquilo, quando você está a 20 centímetros de um trabalho, você vê a vida do artista ali, você vê a pincelada ali. E aprendi muito. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi ali fazendo essa restauração. E dali, eu vim fazendo, graças a Deus, até hoje. Por uma oportunidade, né? Sim. Imagina, se não tivesse nessa se bobear, nem... na época, não estaria. Não acendia, é verdade. Então, eu sou muito grato mesmo a de onde eu vim e das pessoas que me orbitavam naquele momento ali. Né? E o primeiro já foi um desafio, né? Que eu imagino, pintar teto. Sem dormir, literalmente, você não tem noção. Parede já é difícil, porque tá aqui na sua frente. Imagina teto que tá em cima. O bom que tinha 18 anos, 17, então tem isso, alguma coisa a favor, né? E, passar dos anos, né, também surgiu a oportunidade, o convite de pintar a paróquia aqui em Cardoso. Como surgiu esse convite? Como foi essa oportunidade de pintar a paróquia aqui em Cardoso Moreira? Bem, eu quando eu fiz 23 anos, eu entrei na faculdade em Valença, faculdade de odontologia. Mas eu já fazia, para o Monsenhor Voltensi, eu fiz algumas capelas para ele, e num dado momento, quando ele me deu a matriz para restaurar, eu acho que
ele acreditava e tudo mais, mas eu acho que quem deveria ter ficado mais nervoso era ele. Mas aí, quando eu me reafirmei, e para mim mesmo, em primeiro lugar, né, e acabei passando essa segurança para ele, ele passou a ser meu melhor cliente. Então, dali eu fiz uma capela de Santo Antônio lá, tudo nova minha, né, porque na igreja matriz foi restauração. Eu coloco isso como se fosse um estágio sem um instrutor, né? E depois, com todos os conhecimentos que eu consegui ali, aproveitando muito o trabalho, eu passei a fazer os meus e ter muitas ideias. Então, assim, começou a minha cabeça a fervilhar de ideias. Nesse momento, eu já tinha condição de ter alguns livros. Então, comecei a pesquisar arte, comecei a achar meu lugar. Renascentista, ou barroco, ou realista, ou cubista, e comecei a conhecer alguns artistas. E os italianos sempre me seduziram mais. Rembrandt, Rubens, são assim, traços que identificavam comigo, até culminar com Caravaggio. E aí eu comecei a ter sonhos com essas coisas. Tinha um recorrente, gente, mas era tão gostoso, eu acordava tão bem. Tinha um recorrente que eu nunca executei esse trabalho. Era um Moisés, eu lembro direitinho, com a túnica vermelha, no teto, na beirada de um arco. Era recorrente, era semanalmente, eu sonhava com aquilo. E eu me sentia muito bem. Nunca fiz esse trabalho, não sei se isso aí foi alguma coisa de que vai acontecer ainda, ou se é coisa do, né, às vezes é um devaneio seu, né, muito bom assim. Então, nesse momento, com o Monsenhor Voltensi, eu passei a fazer coisas minhas em outras capelas, tudo por ali. Daí entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu não conseguia mais fazer as coisas para ele, porque era lá em Valença. Ficava fora de mão para trabalho demorado, né? E aí apareceu uma oportunidade para restaurar a igreja de Pádua. E eu, muito jovenzinho, eu percebi na fisionomia do padre lá, como me chamou, quando me viu, tipo assim, onde eu fui amarrar meu cavalo, não vai dar conta. E a pintura, por coincidência e por uma felicidade minha, o seu Zé pintou. Sou José de Medeiros. E por uma felicidade minha, depois que eu cresci, eu fiz meu segundo grau em Pádua, né? E ele era de Pádua. Por uma felicidade minha, tive a oportunidade, antes do falecimento dele, de estar com ele, de conversar com ele. Claro, eu era muito adolescentezinho, né? Normalmente, principalmente naquela época, o adulto ele não tinha muita paciência com o adolescente, né? Ele não me dava muita confiança, mas eu ficava atrás dele, perguntando as coisas, era muito bom. Sabia onde ele morava, sonhava com ele, tanto que quando ele faleceu, eu estava pintando uma capela de uma fazenda em Além Paraíba, e a sobrinha dele morava próximo da minha esposa, e ela ligou para mim para dizer que ele tinha falecido. Sobrinha ainda não, filha. Não, filha, né? Filha. E eu gostei muito, assim, de ter tido essa consideração comigo, de ter falado, chorei assim, como se fosse meu pai. Mas vamos esquecer coisa triste. Daí, essa igreja de Pádua, por minha sorte, ele tinha feito. E o padre deu uma última forma, claro. E eu precisando da benção. Eu passando, assim, necessidades em Valença financeira. Acho que todo artista passa por isso, sim. Eu acho que isso ajuda a forjar um pouco a sua personalidade artística. Passando necessidade mesmo, assim, morando de favor. Precisava muito pegar esse trabalho. Mas Deus não desampara a gente, né? O que é nosso está sempre guardado. Cheguei lá, olhei, ele não me ligou mais. Eu voltei no meu Monsenhor, que é meu paizinho. Falei, padre, na época ele não era Monsenhor. Aconteceu isso, padre Luiz Henrique, mas eu achei que ele não teve muito firmeza. Tem como ser. Ele fez uma carta de apresentação, mandou para o padre de Pádua. Nesse meio tempo, o padre de Pádua já estava fazendo contato com o seu José, que estava fazendo o tal do castelo lá, do deputado. E seu José, muito velhinho, ele bebia muito, cachaça na época. E fumava muito. Seu José veio para dar o orçamento, aí pediu um andaime, montou um andaime para restaurar o trabalho dele. É como eu restaurando o trabalho aqui em Cardoso. Era o seu José restaurando o trabalho dele lá em Pádua. Mesma coisa. Feliz também por isso, por repetir os passos, né? Sim. E aí eu fiquei sabendo que ele, no andaime, para dar o orçamento, ele passou mal. Passou mal, quase caiu do andaime, e dali foi morro abaixo. Foi internado e, infelizmente, veio a óbito.
Não sei se foi exatamente nesse momento, porque a gente não tem muito, mas assim, o que chegou a mim é que ele passou mal e o padre ficou com muito medo de dar o trabalho para ele. E nesse meio tempo, chegou para o padre de Pádua a carta de apresentação do padre Valtenci, lá da minha paróquia. E aí ele me deu o trabalho. E assim, mais uma lavada para mim, né? Aprendi muita coisa lá. E lá eu tive um quadro que era meu, era a Ceia de Emaús, que, curioso, que tinha uma Santa Margarida nessa situação, num quadro grande, assim, 3x3, assim, 4x3. E aí o padre chegou e falou, aqui agora é o Santíssimo, estava ficando o Santíssimo exposto, né? Como se fosse uma capelinha. Eu queria alguma coisa relacionada com Eucaristia. E tinha uma Santa Margarida, linda, do seu Zé. Ele falou assim, eu queria fazer aqui. Eu sempre fui muito negócio de cabeça, assim, né? Eu sempre acho que a Áurea está ali, e acho que está mesmo. A gente, quando eu pintei aquela Santa Margarida de branco, para eu pintar por cima, mas ela está lá. Fiz questão de não raspar nada, eu pintei por cima, mas ela está lá. E assim, olhando os traços do seu Zé, assim, eu tapando aquilo, mas eu pedia tanto desculpa ali, como se ele tivesse coisa de doido, essas coisas, né? Porque quando você entra no frenesi, no êxtase ali na hora da obra, se você realmente começa na hora de produzir qualquer obra de arte, pelo menos eu saio muito, assim, como se eu estivesse passeando espiritualmente, vai e volta o tempo todo. E enfim, aí peguei o trabalho, fiz lá, aí dei a ideia de fazer a Ceia de Emaús, tem a ver com a Eucaristia, né? Terminei a igreja, deu tudo certo, mas nesse meio tempo lá eu conheci o padre José Geraldo, que era o pároco aqui quando eu pintei a igreja aqui. Conheci ele, era muito meu amigo, meu confessor, padre Gilson também, meu amigo até hoje, padre Geraldo até hoje, meu amigo também. E ele meio que levantou uma bandeira para mim. Aí me levou em São Fidélis, que precisava restaurar, aí começou a arrumar as coisas para mim. É bonitinho isso, né? E aí, por minha sorte, ele assume Cardoso. Aí não perdeu tempo. Daí me liga e falou, nós vamos lá para você vir, para você fazer alguma coisa. E foi aí que surgiu o convite, o primeiro passo do convite para fazer Cardoso há 30 anos atrás. E essa questão que você comentou de arte dessas outras igrejas ser de outro pintor antes, né? Na hora de passar, às vezes, uma pessoa que não é da área, está indo lá só para fazer uma reforma, pinta como se não fosse nada, né? Mas não, tem todo esse respeito também, né? Sabe, todo o trabalho e todo o simbolismo também, né? Que significa aquela arte ali, aquela pintura ali. Porque transcende, né, Bia? Sentimento como amor, é transcendente, não é... Ninguém explica. Então, qualquer coisa que você faz, se não tiver amor, fica automático. Você não consegue enxergar esse amor nem na pintura, nem na música, nem na escultura. Você não consegue sentir isso. Eu não sei explicar, acho que ninguém sabe explicar isso. Mas o amor pode ser um tracinho, um palitinho, com aquela bolinha em cima, 2 pauzinhos, fazendo uma bracinha e perninha. Se tem amor, aquilo vive, né? Então é muito legal isso. Com certeza. E sobre o envolvimento com o simbolismo que a história da paróquia São José influenciou alguma coisa a cidade em si para a pintura da paróquia, tanto da primeira vez, né? Tanto agora na restauração? Agora sim, mas na época não. Na época, quando o padre Geraldo me chamou para fazer, eu cheguei aqui, eu vi uma igreja que não era assim. Hoje a igreja é outra. O padre Edmo deu um boot aí que ficou muito bom, né? Nem conheci quando eu voltei agora. Mas lá naquela época, tinha acabado de fechar algumas coisas ali no altar, as paredes não eram muito certinhas. E eu olhei e falei, o que eu vou fazer? Só tinha uma cruz no meio. Eu falei, o que eu vou fazer? Não conheci cidade, mas me encantei de cara. É o que a gente estava falando sobre Áurea, algo no lugar que me encantou muito, não era nem emancipada ainda na época. Acho que ela ainda era de Campos, né? Então eu não sabia o que fazer. E aí ele me contactou, porque como eu já estava fazendo faculdade em Valença é longe daqui a beça, eu terminei Pádua
ele me convidou, quando estava em Pádua, que ele estava lá em Pádua, depois ele assumiu Cardoso. Ele me convidou enquanto estava em Pádua para conhecer as igrejas daqui, e eu conheci Cardoso também, mas eu acho que ele já sabia que viria para cá, porque ele me trouxe aqui. Enfim, não me lembro muito, tem muito tempo, né? Mas, e eu não sabia o que fazer, e ele também não. Eu quero fazer alguma coisa. Quero fazer, porque esse fundo, porque realmente é um paredão branco. Assim, era muito frio a coisa, né? O presbitério era menor. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu passei, Bia, 6 meses sem saber o que fazer. Porque a ideia era sair das férias, porque eu só fazia nas férias. Era fazer nas férias de julho, ó. E quando chegou em junho, nada ainda. Nada. Eu falei, vou fazer o quê, gente? O que eu vou fazer? Uma paisagem? Vai continuar ruim do mesmo jeito, né? Aí, menina, eu estudando para fisiologia, eu lembro direitinho, eu estudando para fisiologia difícil a beça, e eu com a apostila na minha escrivaninha estudando, fiquei muito cansado, assim, entrei na noite, e eu fui dormir com aquele papel em cima da escrivaninha e a câmera do lado. Se eu te falar que eu sonhei exatamente com aquilo ali, você não vai acreditar. Eu acordei de madrugada, porque esquece, né? Não sei se acontece com essas coisas de você sonhar e passar muito dia, chegar no final do dia, você já não lembrar direito os detalhes. Levantei desesperado e fiz atrás da folha, porque eu não tenho isso mais, devia ter guardado, atrás da folha de fisiologia que eu estava estudando, eu desenhei aquilo ali. Exatamente do jeito que estava ali. Então, assim, não teve naquele momento a ver com a cidade em si, mas dessa vez teve sim. Então foi assim que surgiu a ideia, o padre na hora quis isso, e aí foi em junho, né, período de provas, em julho eu cheguei e já comecei a desenhar, e a gente começou a fazer esse trabalho aí, com essa ideia. Não, e essa ideia, assim, de repente, né, fica meses e meses, às vezes. Você vê o envolvimento. Do nada vem. É o raio do sonho, é a Sim. questão do amor, é a questão do querer, Sim. Porque quando eu pego um trabalho, tipo assim, a minha vida acaba. Esse período que eu vim aqui, minha vida parou. Eu não tinha outra coisa que minha mente tomava, assim, que a minha mente se ocupava sem ser o pensamento aqui. Então, não sei se são todos assim, né? Mas todos os trabalhos meus, eu começo a pensar só naquilo. Então a mente fica muito ocupada só com aquilo, né? Isso acaba transcendendo realmente. Poderia me explicar um pouco como foi o processo criativo para a pintura da igreja aqui? No caso, o primeiro você falou como foi, né? Que surgiu uma ideia dormindo, e dessa vez agora, na restauração, teve alguma coisa, elementos diferentes que você quis usar? Como foi esse processo para a criação da arte atual? Teve, ué. Dessa vez foi totalmente diferente. Então tem 30 anos, né? Eu fiz em 95, né? Entrando em 2005 a gente mexeu de novo. Então o Padre Edmo, ele não tinha meu contato, mas uma pessoa extremamente sensível à arte. Eu falo com ele que não é que o gesto dele aqui, além de ser um gesto de amor para com a comunidade, coitado, ele não está nem aproveitando, né? Que eu terminei o trabalho. Mas ele foi um gesto de coragem, que a gente sabe que um trabalho desse não é fácil, né? Você tem que trazer um artista, o material é caro e uma responsabilidade com relação ao povo. E até a minha vinda aqui, dessa vez, eu não tinha noção muito do quanto as pessoas gostavam, ou deixavam de gostar, valorizavam ou não valorizavam. Então, mas quando ele me achou meu telefone, me telefonou, eu vim aqui para olhar o trabalho e acabei fechando com ele, e ele disse assim, não é? Aí eu falei para ele assim, padre, hoje as coisas estão mais modernas, né? A gente tem mais artifícios, né? Mais tecnologia para fazer. E a igreja na época, era pêssego. Então o vazado era rosa, que era pêssego. Então eu falei assim, não, porque... E o vazado é aleatório. Naquela época eu fazia na mão. Eu pegava uma cartolina, eu ia pensando aquilo ali, porque aquilo era o seguinte, você pega um anteparo, recorta o que vai passar e vai imprimindo na parede, para dar aquela sequência de aquele clichê. Na época era muito difícil, porque eu fazia na cartolina, a tinta molhava, na terceira passada, a cartolina apodrecia e acabava, derretia.
Daí, na época, tinha papel contact. Aí eu falei assim, cara, vou colar isso aqui, deu super certo. Porque eu colei, colava e a forma durava mais tempo. Hoje não, hoje tem os stencils que você faz, manda recortar no laser, né? Quando eu falei com ele isso, ele falou, pelo amor de Deus, Noronha, se trocar essa cor aqui, o povo vai me pegar. Foi quando eu comecei a ter noção do quanto as pessoas gostavam daquilo ali. E tinha carinho e chamego com aquilo. Eu falei, meu pai do céu, e eu cheio de ideia. E ele também, o padre cheio de ideia. Aos pouquinhos, quando a gente quebrou tudo, que uma pena, não sei se as pessoas viram, que quebrar do meio para baixo, não tinha nada mais. Eu consegui convencer, porque eu falei, padre, a igreja ela está em outra cor agora. Não tem sentido a igreja estar num tom mais quente e manter esse rosa. Então, aproveitei e mudei. Aí mudei o vazado ali, coloquei com temas de São José, que é o patrono. Então, coloquei um lírio ali, coloquei a flor de lis, tem todo um significado aquilo ali. E outras coisas que a gente mudou, por exemplo, Padre Edmund deu ideia naquele calvário ali que tem atrás da cruz, que a ideia ali era fazer um ambiente para a cruz, para não ficar solto naquele paredão. Ele deu a ideia de colocar Nova Jerusalém, achei ótimo, que tem tudo a ver. Daí, junto com a ideia da Nova Jerusalém, eu pensei no caminho. Falei assim, agora eu posso puxar um caminho lá de trás. Esse caminho está até escondido atrás da cruz. A pessoa chegar de lado e vê. Um caminho que tem todo o simbolismo. Da morte veio a vida. Então, de Jerusalém veio a morte sobre o Calvário, chegou na cruz e com a morte de Jesus Cristo a vida. Então, são coisas, são detalhes e peripécias que a gente nem sempre tem condição de explicar assim, né? E o padre adorava essas coisas. Daí depois eu pensei, coloquei um crânio lá que deu um bafafá. Aquilo ali deu o que falar. E o padre, muito bem colocado, ele até falou assim, mas é engraçado, as pessoas estão tão incomodadas com o crânio, mas com Jesus Cristo ensanguentado aqui ninguém se incomoda. A gente acostumou com aquilo, né? Mas a questão do crânio é com relação ao Gólgota. Na verdade, na época, Gólgota quer dizer caveira. Eu não sei nem se tem isso ainda lá em Jerusalém. O próprio monte, ele tinha numa formação rochosa, quando você ia subindo o Calvário, que lembrava uma caveira, uns buracos ali, umas cavernas, e por isso, Gólgota. Então, acho interessante, até para a cultura do lugar, para associar uma coisa com a outra. Então, veio a caveira. Depois eu coloquei no finalzinho, as pessoas ficam de tanto falar desse negócio de morte, eu coloquei uns dentinhos de leão ali para dar um arzinho mais leve para o negócio. Outra coisa que eu mudei, além do vazado, foi o que, gente? Lá em cima a gente tirou o nome, porque aquelas duas colunas simbolizando os pilares da Igreja Católica, que é Pedro e Paulo. Então é o que sustenta realmente a Igreja Católica. Tudo começou com Pedro e a conversão de Paulo. Então, São Pedro e São Paulo, na verdade, para o católico, é o que sustenta a igreja. E, realmente, se você lê lá as escrituras, você vê as cartas, né? E Pedro deu os começos com Jesus Cristo ali, né? Juntando todo mundo, apesar daquele temperamento dele, mas totalmente assim, conivente com tudo que Jesus Cristo fazia, né? Então, aí Padre Edmund também, muito perspicaz, assim, ele falou, não é, porque fica as cadeiras ali e tapa uma boa parte da pintura, né? Então, onde estava escrito Pedro e Paulo ali, que eu coloquei lá, tinha Petros e Paulos, ele falou, por que a gente não joga isso para cima? Lá no capitel. Ótimo. Daí já foi uma mudança. E já que estava lá, eu falei, já que está aqui, vamos enriquecer mais um pouquinho, vamos colocar a chave, simbolizando as chaves, simbolizando São Pedro, que é uma dourada e uma prateada, simbolizando uma chave que abre a terra e fecha a terra para as almas, e uma chave que fecha e abre o céu, que foi frase, inclusive, de Jesus Cristo para com ele, quando mudou o nome dele. E uma espada cravada, inclusive, no capitel lá em cima, simbolizando São Paulo. Então, assim, as mudanças básicas foram essas aí, muito com responsabilidade do Padre Edmund. Ele falava e eu fazia. É muito interessante, porque a gente vê a pintura e às vezes a gente não é que não entende, mas os detalhes, porque cada coisa está em cada cantinho. Eu acho muito interessante, eu sou apaixonada nesse tipo de pintura,
Como eu falei, é uma área que eu gosto muito, né? A área de pintura. Porém, a parte sacra, eu não entendo tanto profundamente, mas é muito interessante a história por trás de cada símbolo. Nada está ali em vão. Exatamente. Esse que é o grande barato principalmente assim, para mim só vale a pena assim. Para mim só vale a pena assim, por exemplo, o equilíbrio ali da obra. Coisa que ninguém percebe, você olha e gosta. Pro leigo, pro artista, se o leigo olhar e gostar, uma música, por exemplo, se ele ouvir, fecha o olho para o que veio a música, você conseguir, já valeu. Então, se a pessoa para no banquinho da igreja, olha para aquilo ali e relaxa, já valeu. Ele não precisa entender. Mas por que ele está relaxando? Porque tem um equilíbrio. Então, por exemplo, os olhares, quem perceber lá, tem o São José de um lado, com o Menino Jesus, tem Maria do outro lado, inclusive Maria, eu estava começando a namorar minha esposa, e querendo fazer graça, já no segundo ano de namoro, a fisionomia dela, de Maria ali, é da minha esposa, é de Patrícia. Então, assim, e detalhe, na época, quando eu fiz, já vou voltar aqui para não perder muito o fio, né, mas só fazer esse parênteses assim. Na época que eu fiz, quando eu terminei o trabalho, porque eu estava tendo que voltar para a faculdade, eu percebi que o lábio superior não ficou com a sombra direito. Ficou quando eu olhava de perto, porque esse tipo de trabalho, o efeito tem que ser de longe. Eu estou há 30 anos frustrado porque aquele lábio, eu não escureci aquele lábio. Então, assim, toda vez que eu vim aqui, me incomodava aquilo. E eu nunca consegui mexer. Da maior oportunidade foi agora, foi a última coisa que eu fiz. Na hora de descer o andaime, eu fui lá, mas foi um dia de glória para mim, porque eu escureci aquele lábio. Quando eu cheguei no final, no meio da igreja que eu vi, eu estou vendo o lábio dela, então assim, foi realmente uma homenagem à minha esposa, que era namorada na época, e que sempre curtiu muito essas coisas, né? Acompanhou muito os meus trabalhos, até hoje estimula muito. E aí, voltando lá na questão do equilíbrio, eu coloquei São José de um lado, Maria de outro. São José, o olhar, você percebeu? O olhar de São José traça uma linha ao perfil de Maria. Maria, aonde você olhar, ela está olhando para você. É aquele efeito de pintura que você coloca o olhar no horizonte, então a sensação que está sempre, parece que a cabeça olha para você. Então, você anda para lá, ela está olhando. E essa linha vem para com o telespectador e fecha um triângulo lá com José. E o menino Jesus fazendo um adendo para José, colocando a mão no rostinho dele, olhando para ele, e o outro menino Jesus que está com Maria também, claro que é a mesma pessoa, né? Olhando para Maria também. Então, essa candura é o nome, essa candura é o que faz o trabalho ficar bom. Para quem não sabe disso tudo, gosta, ele sente essa candura, mas ele não sabe por quê. Esse é o efeito artístico que tem que ter em qualquer vertente, né? Não, isso é muito interessante. Até vejo agora, próxima vez que for lá na igreja, eu vou ficar reparando cada detalhe que você citou, até mesmo as pessoas que estão assistindo vão se ligar nessa, ó. Noronha falou sobre esse detalhe, vai reparar o detalhe. Ó, nos balaús mesmo ali, nos balaús também não tinha. Eu coloquei embaixo, quem olha de longe, parece que tem alguma coisa escrita. É um garrancho, não tem nada escrito. Mas eu achei tão engraçadinho as pessoas ajudando, com aquele carnezinho, chegando ali, tão amoroso isso é tão bom de ver. E eu coloquei, ele é o Padre Ed, falou assim, Nora, o que você está escrevendo aí? Muito engraçado ele, né? Eu falei, Padre, aqui eu estou agradecendo, cada um que eu olhar para isso aqui, vai ter escrito assim na sua mente, agradecimento ao seu João das Couve, agradecimento à Dona Maria, agradecimento à Dona Ana por ter ajudado financeiramente, agradecimento ao fulano de tal porque trouxe a comida para mim, agradecimento ao Padre Edmo que teve essa iniciativa. Então, assim, cada um vai olhar aquilo como se fosse para si próprio. Se vai se perder, se perde, mas agora quem olha, quem ajudou, vai olhar aqui e vai se sentir agradecido. Com certeza. E quanto tempo leva todo o processo? Desde os primeiros esboços, aplicação inicial, camadas de cor, ajustes, até a parte do passar o verniz. Porque a gente sabe que é um trabalho bem detalhado e longo. É sim, isso aí você falou certo. É bem demorado e bem custoso no sentido de energia, né?
eu não trabalho com equipe. Deveria, mas tentei algumas vezes e até teve um fato curioso que aconteceu numa igreja que eu fiz muito alto, uma cúpula, e o padre na época, ele falou assim, não, eu vou pôr uma pessoa para te ajudar aí, e ele está acostumado a pintar com balancinho, em prédio alto, pintar de rolo, né? E tinha coisa que eu precisava fazer a base, como você falou, é o preparo que ninguém vê. E eu estava perdendo meu tempo e tempo de término da obra pintando de rolo, como aconteceu aqui algumas vezes. Mas teve algumas pessoas que me ajudaram aqui, sim, da própria paróquia ali. Mas não era equipe. E aí esse menino foi lá para me ajudar. Eu tive que sair para o almoço, eu já tinha minha filha pequena, tive que pegar ela no colégio. Falei para ele, olha, você vai, cúpula grande, né? Você vai pintando de uma cor lá, acho que era camuça. Deixa isso pintadinho para eu à tarde vir fazendo o trabalho final. Porque eu ganho tempo. Eu voltei, eu saí meio-dia, voltei 3. Aí eu falei para ele assim, ó, o andaime aqui é meio complicado para chegar lá onde você vai, você tem que pegar o andaime, você tem que sentar na tábua e virar, senão você não consegue subir. Se você for de frente, você não vai conseguir, porque eu já tinha passado aperto lá. Eu falei, estou acostumado. Cheguei 3 horas, estava ele com a mão na cabeça, assim, pro lado de fora, tremendo. Falei assim, e nada pintado. Falei, ué, mas o que houve? Ele, Noronha, eu fui entrar de frente naquilo lá, eu não consegui nem subir nem descer, o negócio a 15 metros de altura, e eu não conseguia pegar o negócio, e um medo danado, ou seja, eu perdi meu tempo, correndo o risco da pessoa cair de lá de cima. Então, assim, eu optei hoje, principalmente, por fazer sozinho as coisas, e acaba demorando mais. Então, na primeira etapa aqui de Cardoso, eu levei 2 férias. Eu fiz o desenho em julho, e fiz o acabamento nas férias de dezembro. Então, férias de dezembro era maior, porque entrava janeiro, fevereiro, né? E eu só voltava em março, na época, para a faculdade. Então, assim, é bem demorado, sim. E agora, dessa segunda etapa, eu levei aqui, foi por 3 meses. Mas 3 meses, assim, de 5 da manhã às 8 da noite. Então, assim, se colocar mesmo no tempo comum mesmo, eu estaria fazendo lá. Quer dizer, eu termino agora, né? Eu vou invernizar agora esse finalzinho de mês agora, porque a tinta demora um pouquinho para secar. E aí o processo todo, dessa vez levou isso aí, 3 meses. Na real nem terminou ainda, né? Nem ainda terminou. Falta. Foram 3 meses. Tem quanto tempo que foi finalizada essa parte, mais ou menos? Tem 2, 3 meses. Tem 2 meses. 2 meses. E ainda não finalizou. Então é um processo muito longo, muito detalhado. Não é só chegar ali, pintar e pronto. Tem todo o planejamento, né? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante o processo da pintura? Tanto na primeira vez, tanto agora? Então, na primeira etapa, o anteparo foi o meu maior desafio. Como eu falei lá atrás, é decidir o que fazer. Esse foi o maior desafio, que eu levei 3 meses para decidir o que fazer. Então, o anteparo, né, a parede branca, a condição da igreja, porque assim, para você fazer uma linha reta, naquela época, hoje é mais fácil, você precisa ter uma referência. Só que a minha referência era torta. Então, para eu fazer aquela coluna certinha, o certo é a referência com a parede lateral, que eu via que não estava certa. Então, a olho nu eu via que ela estava torta, então ia parecer que estava ventando, né? Ia ficar tudo torto. Então, na época, não tinha muitos instrumentos. O que eu fazia? Eu amarrava uma pedra, na verdade não foi nem pedra. Na verdade, eu enchia de areia um tubinho de tinta, amarrava no barbante e saía pendurando barbante lá de cima, para eu poder tirar aquele prumo ali e fazer. Então, o desafio do material, realmente, na época, foi grande, e o desafio de bolar aquilo tudo. Dessa etapa agora, o desafio foi encontrar a mesma cor. Porque, assim, se fosse para desmanchar e fazer tudo novo, nós não estamos com aquele sabor da primeira obra. E como a gente está desde o começo falando em questão de amor e de parte que ninguém vê, então o sabor da obra é a pincelada de lá, de 30 anos atrás. O interessante é isso. Fazer tudo novo é uma outra obra. Então não tem mais aquilo ali, né? Não tem aquele aroma, né? Então a tinta que eu fiz na época era a tinta Águia. Não tem mais essa marca. Então foi desafiador. Você achar o mesmo tom não é mole, não. Mas, no geral,
os maiores desafios mesmo foi a criação do trabalho, que dessa vez não precisou muito, porque o trabalho já estava criado, eu só precisei implementar um pouquinho. Até porque antes era uma tela em branco, né? Agora, além de já ter uma arte sua lá de anos atrás, até o jeito que a igreja vê a arte, dá para ter uma ideia do que de continuar, o que pode acrescentar até mesmo no estilo da igreja, né? Isso influencia muito, né? E como você enxerga assim, o impacto dessa arte, agora então que mudou, né? Que agora consegue ter uma visão maior da igreja com a arte, tanto com as pessoas da igreja, como isso pode também impactar a cidade diretamente? Então, eu até como eu falei lá atrás também, eu não tinha noção do quanto era importante o trabalho aqui para a paróquia. Então, nessa vinda minha agora, inclusive a dificuldade, às vezes, até de mudar uma cor, por conta de as pessoas terem esse carinho e esse cuidado em manter, e eu achei assim, extremamente positivo, fiquei muito feliz pelo carinho que tem comigo, todos têm muito. Isso aí todo mundo que me conhece aqui sabe o carinho que eu tenho pela cidade e como eu gosto daqui. E essa recíproca é muito verdadeira. Então, assim, por todos que eu convivi aqui, desde o zelador até o padre, desde a coroinha até a senhorinha mais antiga ali do grupo de oração, todos me tratando com muita diferenciação, assim. E o trabalho também. Então, eu mudei um pouco a iluminação ali também, deixei uma luz mais quente. Então, assim, quando as pessoas chegam naquele ambiente, você vê no olhar um envolvimento. Então, acho que impactou positivamente para a cidade com relação à parte religiosa, que virou assim uma menina dos olhos para a nossa igreja, e tanto quanto a parte cultural. Por ser uma cidade menor, as pessoas tendem a não olhar a arte como deveria. Mas eu sou um exemplo disso que eu vi numa cidade igual Cardoso, pequenininha, que não tinha nem aonde comprar material, e dei essa visibilidade para a arte e a visibilidade para o nome da minha cidade. Então, assim, eu acho que na parte cultural é muito importante você saber que Cardoso tem um trabalho assim. Para os artistas locais, é muito importante saber que na sua cidade tem um trabalho assim e que a cidade valoriza esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que você valoriza esse tipo de trabalho, você começa a abrir portas para os artistas locais também. Eu acho muito legal isso aí, muito interessante, é uma visão que a cidade está na frente, às vezes, de muitos outros lugares com relação a isso, né? Noronha, gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi muito legal saber mais da história, da sua história, primeiramente, e da história por trás da pintura, da matriz daqui da nossa cidade, né? Que é uma igreja com grande relevância na nossa cidade. E eu queria deixar aqui aberto para, se tiver algum recado para as pessoas, alguma mensagem, fique à vontade. Tenho sim. Então, eu queria agradecer o Padre Edmo, de uma maneira muito especial. Como eu disse aqui, ele é diferenciado, é uma pessoa que eu fui muito feliz aqui em conhecer. Eu até dizia ao pessoal da igreja, nós precisamos estar felizes porque ele ficou aqui esse tempo. Não ficar triste porque ele está indo embora, né? Então, é uma maneira de enxergar as coisas. Então, quero agradecer ao senhor, Padre Edmo, pela oportunidade de me dar essa alegria de voltar aqui para mexer num trabalho que eu já tinha feito há um tempo. Agradecer ao Padre Zé Geraldo, que foi o que acreditou e me deixou assim muito à vontade para fazer o trabalho. Agradecer minha esposa, que sempre está do meu lado, que está sempre aí me apoiando e gostando dessas coisas que eu faço. E agradecer ao Papai do Céu pelo dom da arte. Agradecer meu anjo da guarda por me segurar lá no andaime, não deixar cair. E agradecer Cardoso de uma maneira geral. E eu só tenho isso, agradecer. Cardoso sempre me acolheu muito bem e eu sempre fui muito feliz aqui. Lembrando, o propósito do Criativa Podcast é promover e preservar a cultura local de Cardoso Moreira. E fica o convite para as pessoas que estão assistindo
irem visitar a igreja matriz e também contemplar a arte lá feita por Noronha.